Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada federal Bia Kicis se revoltou e respondeu às narrativas que mostram o duplo padrão utilizado pela esquerda e pela velha imprensa para atacar o governo e denunciou a perseguição a cidadãos que se expressam. A deputada afirmou: "É verdadeiramente estarrecedor quando a gente escuta certas palavras e insinuações que são totalmente divorciadas da realidade. Realmente, aqui, todo mundo lamenta profundamente o ocorrido, essa morte do Marcelo em Foz do Iguaçu. É muito lamentável que uma pessoa esteja em casa comemorando seu aniversário e seja provocado, isso é terrível, mas as insinuações que se fazem são de que isso seria capitaneado pelo presidente da República, sendo que o presidente foi o primeiro a se indignar contra, a dizer que não concorda com nenhum tipo de violência política e todos os seus apoiadores assim o fizeram." Bia Kicis comparou: "Outro dia mesmo, o ex-presidente Lula estava publicamente agradecendo a um ex-vereador por ter atacado uma pessoa que fazia críticas ao ex-presidente Lula, ao descondenado Lula. E essa pessoa empurrou o empresário para cima de um caminhão. Ele bateu no para-choque desse caminhão." A deputada relatou que o empresário, agredido por petistas, teve problemas de saúde pelo resto da vida e comentou que o agressor chegou a pedir desculpas, mas Lula elogiou. Ela disse: "O ex-vereador até disse agora que se arrependeu de sua ação, mas o ex-presidente Lula não. Ele celebra, ele comemora e agradece." A deputada rebateu insinuações caluniosas contra o presidente Bolsonaro e lembrou: "Ninguém explicou até hoje quem estava por trás da faca que o Adélio deu no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que até hoje paga com sua saúde." Ela apontou que uma parlamentar de esquerda disse que um lobo solitário incita a violência e lembrou: "Lobo solitário é como foi chamado Adélio, que era filiado ao PSOL, ao partido dessa deputada que vem falar que o presidente incita a violência." Bia Kicis comparou as abordagens, mostrando que em outro crime repugnante, o médico criminoso tinha postagens apoiando a esquerda, mas esse fato não é mencionado pela velha imprensa nem pelos parlamentares. Ela disse: "Ninguém aqui está falando que esse médico, nas suas redes sociais, segue páginas ligadas à esquerda. Ninguém está levantando isso, apesar de ser um fato." Ela acrescentou: "Agora, imagina se ele tivesse nas suas redes sociais alguma coisa de direita, de Bolsonaro, já iam querer politizar esse fato também." A deputada prosseguiu: "Então é preciso parar com tanta hipocrisia. Quando a gente tem um candidato a presidente da República que saqueou o país, que foi condenado em 3 instâncias e depois, por filigranas processuais, está aí solto e pré-candidato à presidência da República. Isso é um escárnio. Sinceramente, isso é um escárnio. O povo brasileiro de bem não concorda com isso." A deputada comparou: "Falaram de fake news. O lado de lá, o lado que é liderado pelo descondenado, pode mentir à vontade, botar fotografia falsa que nada acontece. Os tribunais não falam nada, a mídia não fala nada e a gente é acusado de fazer fake news." Bia Kicis lembrou o evento político com participação de ministros do Supremo Tribunal Federal anunciando um novo governo e disse: "Mas é a gente que faz fake news, quando a gente se preocupa e quando a gente denuncia coisas estranhas. Aí, o presidente da República é acusado de querer agredir a democracia, o sistema eleitoral." Bia Kicis disse: "Vamos ter agora, depois de amanhã, no Senado, uma audiência pública chamada por um senador que quer explicações porque quer transparência eleitoral. Mas quando a gente ousa questionar a falta de transparência, a gente é tratado como se fosse bandido." A deputada afirmou: "Nós não vamos aceitar isso não.
Nós vamos continuar lutando e exercendo a nossa obrigação, nossa missão e mistério constitucional como parlamentar, de falar com a imunidade parlamentar que nos é assegurada, garantida pelo artigo 53, apesar de que não tem sido respeitada. Mas não é por isso que a gente vai se calar e aceitar censura sob justificativa de fake news, que não tem fake news nenhuma. O que tem é opinião que é dada. Fake news é o termo que se usa para significar verdades inconvenientes. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, é verdadeiramente estarrecedor quando a gente escuta certas palavras e insinuações que são totalmente divorciadas da realidade. Realmente, aqui todo mundo lamenta profundamente o ocorrido, essa morte do Marcelo, foi no Rio Grande do Sul, não é? Se não me engano. Em Foz. Foz do Iguaçu. Foi Paraná, Foz do Iguaçu, isso. E é muito lamentável que uma pessoa esteja em casa, comemorando seu aniversário e seja provocada, seja assassinada. Isso é terrível. Mas as insinuações que se fazem é que isso é algo que é capitaneado pelo presidente da República, sendo que o presidente foi o primeiro a se indignar contra, a dizer que não concorda com nenhum tipo de violência política, e todos seus apoiadores assim o fizeram. Eu própria, não é? Me vali das redes sociais para repudiar esse ato e dizer que é preciso que se investigue e que se puna quem for culpado. Agora, outro dia mesmo, o ex-presidente Lula estava publicamente agradecendo a um ex-vereador por ter atacado uma pessoa que fazia críticas, que falava, não é, que fazia críticas ao ex-presidente Lula, ao descondenado Lula. E essa pessoa empurrou um empresário para cima de um caminhão, ele bateu no para-choque desse caminhão, a partir daí começou a ter problemas seríssimos de saúde, convulsões, não pôde mais trabalhar, e hoje eu fiquei sabendo até que ele chegou, né, finalmente ao óbito. Faleceu recentemente, ficou com a saúde completamente debilitada por conta do ocorrido. E o ex-vereador até disse agora que se arrependeu
se arrependeu da sua ação. É bom que tenha se arrependido. Mas o presidente, o ex-presidente Lula, não. Ele celebra, ele comemora e ele agradece. Então, é muito interessante a gente assistir aqui apoiadores do presidente, pessoas do partido do presidente, parlamentares, virem querer acusar o presidente da República de incitar a violência. E dizer, insinuar também, quem sabe, se o assassinato da Marielle tivesse sido desvendado. Isso não passa de insinuação injuriosa, caluniosa. Mas ninguém explicou até hoje quem mandou, quem estava por trás da facada que o Adélio deu no então candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que até hoje paga com a sua saúde várias cirurgias que tiveram que ser feitas por conta dessa facada que quase levou a sua vida. Então a gente fica ouvindo, parece que a gente está realmente assim, tem gente vivendo num mundo paralelo. Porque hoje uma outra parlamentar falou no plenário a respeito desse terrível, lamentável acontecimento, desse assassinato lá em Foz do Iguaçu, e disse que talvez fosse um lobo solitário, mas que era bolsonarista e que isso leva a mais violência, que é violência política, e se colocam como vítimas da violência. Mas que eu saiba, lobo solitário é como foi apelidado o senhor Adélio, que era filiado ao PSOL, ao partido dessa deputada, que vem falar que o presidente da República incita a violência. Então aqui, nós repudiamos a violência, nós lutamos contra, nós temos aí agora esse caso dramático desse médico do Rio de Janeiro, que mulheres que estavam anestesiadas dando à luz. Durante o parto cesariano, as mulheres. E quero lembrar que esse partido aí que diz que o presidente incita a violência é o partido que sempre votou contra o aumento de punição, que diz defender as mulheres, que é o partido que vota contra, obstrui qualquer votação para se liberar a posse de arma para mulheres que precisam se defender. Não é uma lei Maria da Penha, não é? Ou Pombinha Branca, soltado, que vai defender mulher, não. A mulher armada não é isso. Agora, claro, não estou falando aqui no caso da mulher que está lá anestesiada, parindo um filho, né? Esse caso é doentio. Isso já é doentio. E ninguém aqui está falando que esse médico, nas suas redes sociais, tem ali, né, segue páginas ligadas à esquerda, jovens de esquerda. E ele está levantando isso, apesar de ser um fato. Agora imagina se ele tivesse nas suas redes sociais alguma coisa de direita, de Bolsonaro, já iam querer politizar esse fato também. Então é preciso parar com tanta hipocrisia. Quando a gente tem um candidato a presidente da República que saqueou o país, que foi condenado em 3 instâncias e depois por filigranas processuais, está aí solto, né, e pré-candidato à presidência da República. Isso é um escárnio. Sinceramente, isso é um escárnio. O povo brasileiro, o povo de bem, não concorda com isso. Onde o presidente Bolsonaro vai, ele arrasta multidões. E eu tenho ouvido as pessoas mais simples e mais variadas, né, falando que estão indignadas, porque o outro não pode nem sair às ruas. Eles têm que fabricar fotografias com trigêmeos para fingir que tinha multidão onde ele estava. Agora, falaram aí de fake news. O lado de lá, o lado que é liderado pelo descondenado, pode mentir à vontade, botar fotografia falsa, que nada acontece. Os tribunais não falam nada, a mídia não fala nada. E a gente é acusado de fazer fake news. Então, assim, nós estamos num momento que é um momento grave, em que a gente vê, por exemplo, eu falei no plenário esses dias,
Eu falei no plenário de um evento que vai acontecer em Nova York, nos dias 14 e 15 de novembro, pós-eleições, e que já se anuncia o quê? O Brasil, a economia do Brasil com o novo governo. E aí disseram o seguinte, não, na verdade, eles corrigiram depois o cartaz, mudaram para com o governo lá após eleições. Mas todos os economistas convidados são ligados ao ex-presidente Lula, à ex-presidente Dilma, Fernando Henrique. Não tem nenhum ligado ao presidente Bolsonaro, que é candidato. Então, esse é um momento delicado, porque ministros do Supremo estão confirmados, anunciados nesse evento. Mas é a gente que faz fake news, quando a gente se preocupa e quando a gente denuncia coisas estranhas. E aí o presidente da República é acusado de querer agredir a democracia, o sistema eleitoral. Não, nós vamos ter agora, depois de amanhã no Senado, uma audiência pública, chamada por um senador, que quer explicações, porque quer transparência eleitoral. Mas quando a gente ousa questionar a falta de transparência, a gente é tratado como se fosse bandido. Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que vem do meio jurídico, fui procuradora há 24 anos, fui assessora no Supremo Tribunal Federal, fui assessora no STJ, sempre respeitei as instituições. Mas quando a gente questiona algo, ou uma decisão de alguém, a gente é tratado como se a gente estivesse colocando em risco a democracia e as instituições. Nós não vamos aceitar isso, não. Nós vamos continuar lutando e exercendo nossa obrigação, nossa missão e mistério constitucional como parlamentar, de falar com a imunidade parlamentar que nos é assegurada, garantida pelo artigo 53, apesar de que não tem sido respeitada. Mas não é por isso que a gente vai se calar e aceitar censura sob justificativa de fake news, que não tem fake news nenhuma, o que tem é opinião que é dada. Fake news, meus amigos, é o que se usa para significar verdades inconvenientes. E são várias que eu escuto aqui o tempo todo nessa casa também. Muito obrigado, presidente.